Jingle bell, já acabou o papel. Não faz mal, limpa com jornal. Olá pessoal, tudo bem? Brincadeiras à parte, quem fala é Anderson Faro, mais uma vez com o curso de Swift Free aqui pela Web School. Para vocês aí os nossos links, né, com algumas informações, o nosso repositório principal, oficial, no GitHub, Twitter e Facebook, querendo falar comigo, tirar dúvidas, trocar uma ideia, beleza? Espero que vocês tenham começado o ano de 2016 bem, tá? Seguimos então com o nosso terceiro módulo. Caso você não tenha pegado os anteriores, dá uma procurada no próprio YouTube, em nossa playlist, nos vídeos relacionados, e você encontrará. Neste módulo 3, nosso terceiro módulo, nós teremos todos esses tópicos, tá? Que vocês estão vendo. Vamos falar sobre propriedades computadas, observadores, function types, closures, métodos map, filter, reduce, entre outras coisas, orientação a objeto, extensões, herança, tipos casting. Propriedades computadas. Variáveis que não armazenam seu conteúdo fornecem get e set para modificar suas propriedades. Da forma mais simples. Vejam esse exemplo e feito da forma mais simples. A sintaxe que é utilizada em propriedade computada, tá? É feito desta forma. O get e o set. O get é responsável por acessar o valor e set responsável por colocar. Vamos para o código. Em nosso Sublime Text, nós podemos ver um exemplo do uso do get e o set. Deixei algo pronto para agilizar o nosso entendimento. Vejam, eu criei uma classe de nome cálculo de média do aluno, exemplo básico, né, para que possamos compreender. Vejam que, diga-se de passagem, aproveitando a oportunidade, nós temos aqui propriedades armazenadas e não computadas. Nesse caso aqui, quando eu declaro as notas do aluno, né, as 3 notas do aluno. Vimos isso nos módulos anteriores, quem já está acompanhando, quando eu crio essas propriedades e já de início coloco esses valores, né? Então elas estão sendo armazenadas, é diferente do que veremos agora, né? Quando, como por exemplo, eu crio a variável computada C, dentro dela eu tenho o get e o set, ok? Então vejam, o get ele acessa o valor. Eu peço para ele retornar a soma dessas 3 notas e faço essa divisão, divido por 3, para que possamos ter a média do aluno. O set ele coloca valor, vejam, set, né? E nós temos aqui como argumento esse carinha new value, tá? Chamo ele aqui dentro do set. Abaixo eu crio essa referência, né? Chamo a classe, cálculo de média do aluno, mando imprimir sua média. Vejam, novamente, o get acessa o valor, como estamos fazendo aqui de fato, e o set coloca valor. Vamos ver o resultado em nosso terminal. Mando chamar aqui. Vejam, ele imprime, sua média é 8. Observadores de propriedade. Ferrou, cara. Estou te observando. O tempo todo nós somos observados. Não é diferente. Não é diferente também em computação, tá?
Os observadores de propriedade observam uma propriedade, são chamados sempre que há mudanças em sua propriedade. Os dois observadores que veremos são o will_set e o did_set. O will_set é chamado antes do valor ter mudado e did_set chamado depois. E você acaba de ser intimidado por Lindsay Lohan. Código agora! Em nosso Sublime, como de praxe, já deixei algo pronto. Tá? Criei esta classe, certo? Com uma variável, nesse caso a propriedade armazenada, tá? A nossa propriedade computada e o nosso will_set e o did_set. O will_set chamado antes do valor ter mudado e o did_set é chamado depois que o valor for mudado. Vejam no will_set como nós criamos, é desta forma, tá? O cara do novo valor, certo? Mandei imprimir, ou seja, eu multipliquei este novo valor por x, que tem valor 10. Tá? O did_set, eu criei um fluxo aqui, um controle, tá? Com a condicional if, quando eu pergunto, né, se calc, né, se a nossa propriedade computada for maior que o valor antigo, tá? Eu faço a soma, né, entre a propriedade e o valor antigo. Aqui abaixo eu crio essa referência para a nossa classe e coloco o valor de 20. Tá? Ou seja, neste caso eu estou dizendo o seguinte, que 20 vai ser multiplicado por x, multiplicado por 10, que dá 200. E no caso de calc ser maior que o valor antigo, ele faz esta soma. Vamos ver o resultado no nosso terminal. Eu vou chamar ele aqui, tá? Já tem alguns exemplos aqui. E olha o resultado. Seu novo valor multiplicado por x, que é 200. O seu velho valor é 20. Tá? É o velho valor da nossa propriedade computada. Como vimos aqui, o valor de 20 foi multiplicado por x, que é 10, que dá o valor de 200. Tá? Calc vai ser somado com o velho valor. Calc ele tem um valor de 0, ok? Mas o valor antigo, que seria 20, vai dar o valor de 20, né? Obviamente. Código agora. Function types. O que são function types? Transforma sua variável em um tipo de função. Já imaginou isso? Poder transformar sua variável em um tipo de função. Sua sintaxe começa com a variável e seus argumentos, o tipo de retorno e o nome da sua função. Function types é bom demais. Aqui no nosso Sublime Text, nós temos o nosso código com a função que criei, que faz a multiplicação desses dois números, utilizando dois argumentos, e o tipo de retorno inteiro. Peço para retornar. Abaixo eu crio uma variável que recebe esses dois argumentos, o retorno que é igual a função, ou seja, igual a multiplicar. Tá? Abaixo eu peço para imprimir, tá? E dentro também, juntamente com essa frase, com esse texto, o cálculo, tá? Desta multiplicação da função. Vamos ver no nosso terminal.
Vejam que o resultado dele é 100. Fio do Ganso, seu resultado é 100. Closures, um mágico bloco de funcionalidade. Closures, Frodeu. Sua sintaxe básica. Vejam que ele é exatamente um bloco de funcionalidade. Vamos codar? No nosso Sublime Text, temos aqui um exemplo de closure, quando eu crio um array com a lista, com esses dois estados, Bahia e São Paulo, e crio abaixo o closure, né? Um exemplo com o uso do closure utilizado com o map, né? A função map que nós vamos ver já já, tá? Vejam a sua sintaxe, como já tínhamos visto. Neste exemplo, nós criamos, né? Eu retorno toda a sua lista com essas strings, começando todas na verdade em maiúsculo, tá? Podemos ver isso no nosso terminal. Vejam que ele exibe para mim Bahia, São Paulo em maiúsculo, tá? Aqui faz parte de um outro exemplo, nós vamos ver já já também, mas só para vocês verem que essa closure, neste exemplo, nós utilizamos com a função map, né? Vocês vejam que o uso do closure facilita muito em muitos aspectos, em algumas situações. Como eu tinha falado, não deixa de ser função, tá? Mas vejam que pode ser muito para que se resuma algo como o uso de um forim, por exemplo, ou quando eu quero percorrer a lista, como eu fiz mesmo agora há pouco. E o map nos dá de uma forma muito interessante e elegante, né, com a sintaxe da closure, ok? Método map, filter e reduce. Só voltando aqui com o closure, para que eu não esqueça. Vejam, eu estou utilizando o closure em Swift com a função sort. Essa função ela também percorre essa lista, né? Esse array com esses nomes, tá? E eu crio uma função, tá? Onde o seu retorno é booleano, tá? Veja que eu peço para retornar esses dois argumentos para que esse primeiro argumento, o S1, seja menor que o S2. Abaixo eu crio essa variável n, que recebe o seu array, nomes, ponto sort, tá? E peço a função exibir nomes, tá? Imprimo aqui, vamos ver esse exemplo no nosso terminal. Opa! Vejam, ele me retornou de forma crescente Beltrano, Cicrano e Fulano. Okay? Se pudermos analisar no nosso Sublime, vejam que ele pega
de forma crescente toda essa lista. Se eu utilizar, pedir para que venha S1 maior que S2, o que vai acontecer? Veja, ele pegou do último até o primeiro. Então, a função sort, ela nesse caso, faz a ordenação desta lista, ok? Voltando para o método map, filter e reduce. O método map é uma forma elegante de transformar os elementos de um array, tá? Veja a sua sintaxe básica, geralmente é feita dessa forma. O método filter filtra nossos elementos a partir de alguma condição e nos retorna seu resultado. Vejam a sua sintaxe básica. E aí, o que a gente vai fazer essa noite? Como dizia o Pink e o cérebro. Vamos ver alguns exemplos do método map, filter e reduce. Vejam que o método map, como ele é feito, tá? Eu crio o nosso array, crio o array de números, tá? Criei aí uma constante e peço para que ele mapeie toda essa lista, tá? Vejam que esse caractere especial é justamente referente ao seu posicionamento, né, ao primeiro argumento. Seguindo com a função filter, podemos ver que eu peço para ele percorrer essa lista, esse array, e imprimir, mostrar aquela posição, aquele elemento que seja maior do que 10. Nesse caso é o elemento 60 na posição 2. Vamos ver isso em nosso terminal. Ou seja, para recapitular, ele filtra nossos elementos a partir de alguma condição e nos retorna seu resultado. Vamos chamar nosso carinha aqui que interage e nos ajuda. Vejam que ele me mostra que o elemento de maior valor é o 60, que está nesta lista. Tá? Veja que ele até coloca na primeira posição. Ok? O método reduce, combina elementos e extrai seu valor. Quando a mágica acontece? Vejam que o reduce, neste caso aqui, ele pega o nosso array e faz esta soma, tá? Você consegue ter essa dinâmica, né, de combinar valores, de somar, enfim. Vejam que ele faz exatamente a soma de 10 mais 20, que dá 30, como vocês estão vendo. Interessante, pessoal, que tudo
isso nos remete ao paradigma de programação funcional, que é muito interessante. Sabemos que existe no mercado uma maior procura pelo paradigma de programação orientada a objetos, tá? Existe aí muitos motivos para isso, mas também em contrapartida a isso, e que bom, porque isso é muito interessante e deixa o mercado quente, né? Deixa o mercado aí mais diversificado, né? E hoje já tem muitas linguagens, a gente tem visto muitas linguagens indo para o lado também da programação funcional, né? Implementando coisas aí para a programação funcional. Tá? E com o Swift também não é diferente, tem muita coisa legal além do map, além do filter e do reduce, que dá para você implementar, tornar o seu código mais elegante, mais rápido, seguro, tá? Muito mais produtivo e prático, ok? O interessante dessa parte que nós vimos não é abordar agora, nesse momento, a programação funcional, o paradigma de programação funcional dentro do Swift, mas que deixasse um gostinho aí para que vocês possam continuar a partir daqui. Seguindo com o nosso curso, veremos agora query de funções em Swift. Situação que ocorre e é possível de se fazer na maioria das linguagens de programação que existe. Simples função com múltiplos argumentos. Isso permite armazenar funções em variáveis. Código. Com o nosso Xcode, temos aqui um exemplo onde eu crio uma classe, tá? Com uma função, tá? De nome calcular, uma classe chamada multiplicação, então a gente criou um método para fazer essa multiplicação, tá? Vejam que, eu criei uma instância aqui de multiplicação, esse objeto, e com a minha própria classe eu chamo o método calcular, né? com essa variável, com essa instância, né, que eu criei aqui. Imprime, ele está me dizendo aqui que eu tenho um método, né, e o retorno dele precisa ser inteiro. Não imprime nada assim do que a gente esperava, né? Normalmente o típico de se ver é justamente desta forma, né? Na verdade, de uma forma muito genérica, nós criamos este método com esse valor, né? Quando aqui eu multiplico 20 vezes 20, ok? É o normal, o típico do que a gente faz, o habitual, né? Geralmente fazemos desta forma. Mas com o uso de query de funções em Swift, podemos fazer desta forma. Nesse caso, você cria uma classe, você pega a sua classe existente, chama o seu método da classe, como eu fiz aqui, pega essa instância da sua classe que eu criei aqui, e aqui ao lado eu coloco este valor, tá? Vejam que ele multiplicou 10 vezes 10, que dá 100. Eu poderia também aproveitar, veja que uma das vantagens é justamente essa também. Lembra quando eu falei de armazenar funções em variáveis? Eu deixei até aqui comentado, nós criamos uma variável de nome mm, chamei a classe, tá? Concatenei com o método e ele
pego essa instância a primeira instância que eu criei com essa classe, chamando a classe, criando esse objeto, e aqui abaixo eu chamo essa variável, tá? Coloco o valor de 10, né? Vejam, ele chamou 100 novamente, tá? Eu posso fazer também desta forma, poderia colocar outro valor aqui, tá? Ele vai multiplicando, tá? Veja que é uma das vantagens de se fazer desta forma como estamos fazendo, ou seja, armazenando a nossa função dentro de uma variável, né? Sendo assim, eu teria essa vantagem aqui, ó, chamando múltiplas funções, ok? Que tal sair de uma função ou método mais cedo? É uma boa ideia. Instrução guarde é o que veremos neste momento. Ela é ideal para se livrar de ifs macarrônicos e encadeados. Estamos nos guardando contra algo. Você consegue se livrar de todas aquelas. Você tem uma aplicação de você tem várias. Precisa validar muitos requisitos e de repente você se vê no meio de ifs macarrônicos gigantes e enfim. O guard, a instrução guard pode ser uma ótima opção. Pode resolver seu problema. Estamos nos guardando de algo. Vejamos o uso da instrução guard. Neste caso, ele antecipa e não espera pelo próximo guard. Vejam, eu criei duas variáveis, tá? A variável de nome país quebrado, que é true, e educação falida, true também. Esta função verificar, ela faz justamente isso. Ela testa, né? Verifica se é true, certo? E me faz esse retorno. Na verdade, assim, quando a questão, no caso do guard, ele faz o teste dessas duas variáveis, né? Se as duas forem true, ele funciona normalmente, imprime essa frase, tá? Vejam aqui, tá? Caso uma das duas fossem false, aí que o else entra em ação. Justamente, vejam que toda instrução guard tem esse else, né? A cláusula else, que é justamente quando a situação ali em si ela é false. Então não funcionaria. Por exemplo, se eu fizer isso, não funciona, viu? Porque na verdade ele antecipa, né? Se não forem true, se não forem verdadeiras, ele sai do método. É justamente a grande sacada do guard é essa, né? Então ele é muito mais eficiente que o if, que a instrução if. Ele quando não encontra, quando não é true, ele sai do método, tá? Já vimos o código. Structs ou estruturas similares a classes, mas diferem no quesito herança. Na verdade, não existe herança em structs. Ela é passada por valor e não por referência.
com o nosso Xcode aberto, podemos ver mais claramente. Vejam, neste caso, deixa eu só mudar aqui, pronto. Nós temos aqui um struct, tá, de nome comida, com 2 meses, tá? Digamos que sejam os meses aí que você mais coma, ou mais gaste, ou não gaste quase nada, enfim. Crie fantasia aí na cabeça de vocês. Mas voltando ao que interessa, duas propriedades armazenadas, né, de nome distintos, como agosto e setembro. Eu criei dois carinhas aqui, tá? Primeiro carinha CO1, tá? Ele cria essa instância do struct comida, tá? E esse outro carinha aqui, o CO2, ele recebe o cara CO1, certo? E até aí tudo bem. Mas eu decido colocar um valor novo para agosto, tá? CO1.agosto igual a 50. Ele exibe normalmente 50 aqui, ok? Mando imprimir aqui, por exemplo, peço para imprimir o CO2.agosto, tá? Ele imprime o valor de 30. O que acontece é que ele não recebe de CO1 um novo valor, mas permanece com o seu antigo. Por quê? Porque struct é passado por valor e não por referência. Vejam que a minha propriedade agosto, neste primeiro momento, naquele momento, ela tem um valor de 30. Tá? Mesmo o CO1, tá? O CO2 recebendo CO1, não implica que o seu valor, não implica que ele receba uma referência desse cara, CO1, ok? O que aconteceria caso fosse uma class. Mudando aqui para class, vejo nesse momento eu tenho uma classe comida, tá? Veja que o meu valor ele já muda, ou seja, mudou para 50 porque CO1 já tinha recebido 50, ou seja, CO2 pegou a referência de CO1. Então tá aí a diferença. É muito importante que vocês entendam isso. Que estruturas, né, o struct no inglês, são passadas por valor e não por referência. Tá? Tá aí a grande diferença. Classes e objetos em Swift. Classes é a unidade que define o comportamento de seus objetos. É importante dizer que em Swift você tem alguns, digamos assim, paradigmas. Nós temos o paradigma de orientação a objeto, que talvez seja o mais abordado, tá? E o não tão menos importante, pelo contrário, que é o paradigma de programação funcional em Swift também, além do paradigma de programação orientada a objeto, temos também o paradigma de programação funcional. Até que se prove o contrário, tudo são objetos. Vejam bem, não vá saindo por aí dizendo que todas as pessoas e tudo, sua mulher, sua esposa, namorada, que seja, são todos objetos. Mas o que quero dizer é que tenta enxergar as coisas do mundo real, tenta pegar o que está no mundo real e colocar dentro do seu algoritmo, da programação, seja qual for a linguagem, mas no Swift, né, porque é a linguagem que nós estamos falando no momento. Então, acho que é uns detalhezinhos, né, um dos detalhes importantes, é importantíssimo entender um pouco disso, né, do que é real para a sua programação dentro do seu algoritmo. Tá?
Foi só uma pequena introdução, né? Não vou me prolongar, explicar e me aprofundar no que diz respeito à programação de orientação a objeto em Swift, tá? Vamos ver agora em nosso terminal, tá? A forma como a gente cria classes e objetos em Swift. Criando uma classe de nome animal, vejam, perdão, para criar classes em Swift, nós utilizamos a palavra, né, reservada, class, seguida do nome da sua classe. Tá? Abre chaves, fecha chaves, lembrando muito do que já ocorre na maioria das linguagens de programação. Para criar uma propriedade, por exemplo, posso criar aqui patas. Tá? Uma outra propriedade, olhos. Fecho. Tudo ok. Para criar uma instância e objeto, posso criar desta forma, tá? Não precisa colocar ponto e vírgula, como ocorreria em outras linguagens. A Swift é moderna, é prática e muito produtiva. Tá? Vocês viram que na propriedade aqui acima eu não coloquei ponto e vírgula também, tá? Isso é muito utilizado em muitas linguagens de programação. Ok? Vejam, criei uma instância, tá, de animal. Vejam que por isso também fiz questão de mostrar no terminal. Ele já retorna para mim a instância animal, né, e suas propriedades. Ok. Vamos criar novamente aqui. Por exemplo, casa, propriedade portas. Janelas. Duas. Mas eu quero criar uma função para criar, função não, perdão, método, tá? Criando um método em Swift, né? Dentro de uma classe, seguida da palavra-chave func, a seguida do nome. Vejamos, sei lá, mostrar casa. Instrução print. Mostrando minha casa para os parentes. Aí frudeu, viu? Frudeu, porque complica, meu irmão. Aí vai mostrar sua casa para os parentes, é foda, viu? Começa a querer olhar sua casa, é uma conversa, é uma bagunça. Mas voltando para o exemplo aqui, para o exemplo. Nós criamos nossa classe de nome casa com suas propriedades armazenadas, o nosso método, tá? Fechei a classe. Vamos chamar essa classe, tá? Ele já me mostra as duas propriedades armazenadas. Ok. Aí eu vou chamar o método concatenando, né? Ele já me imprime aqui, mostrando minha casa para os parentes, tá? Poderia utilizar o método daquela forma como vimos, ele é público, tá ok, pessoal? Então a gente ainda vai entrar na parte de público, de privado, tá? Mas novamente aqui, só para mostrar a vocês, numa classe de nome carro, var
Sei lá, vamos criar a janela de novo, tá? 4 janelas, ok. Vamos criar um método público com o uso da palavra reservada, esquece mesmo, né? Internal. Correr. Correndo com o carro. E aí vamos criar uma instância de carro. Vejam. Correr. A mesma coisa. Eu utilizei essa palavra reservada internal. Falamos agora há pouco sobre o método internal, o método da classe que acabamos de criar. Mas o que acontece é que devemos explorar melhor. Estamos falando diretamente de modificadores de acesso. E o modificador de acesso internal é um dos que nós vamos ver que existe em Swift no que diz respeito à orientação a objeto. Os modificadores de acesso são responsáveis pelo comportamento de seus objetos, propriedades, classes e métodos. O método internal. Desde que esteja no mesmo módulo, este é um modificador padrão. O private é o método privado, é o modificador privado que existe em Swift. Acessível, ele é acessível somente naquela classe, certo? Então, se nós tivermos um conjunto de classes, né? Eu tenho uma classe pi e uma de minhas propriedades ou métodos, eu decido que seja privado, né? Neste caso, devo usar o modificador private para torná-lo privado, para que as classes, além da classe pi, ou seja, possíveis classes filhas ou não tenham acesso a uma determinada informação ou informação específica. Muito provavelmente uma informação que se tem aí, se tenha que ter um cuidado maior com essa informação. Por isso, a tornamos privada. O modificador público, que é acessível também fora do módulo principal, ou seja, ele é público. Então, a classe filha ou qualquer outra classe, mesmo que esteja fora do módulo principal, pode acessar esse método, já que ele é público. Vamos ver na prática no nosso Xcode. Vejam, eu criei um outro exemplo, já que nós estávamos vendo no nosso terminal, mas aqui no nosso Xcode eu criei uma classe de nome, tá? E com suas propriedade origem e influência, tá? Abaixo logo eu tenho um método inicializador, certo? Que é o que nós vamos ver já nos nossos slides, tá? O que eu quero que vocês vejam nesse momento, entendam logo nesse momento, é que esse método informar, que é o método informar, é um método por si só público, tá? Então qualquer outra classe teria acesso a este método. O uso do método internal, como vimos agora há pouco nas explicações, ele é interno, ele pertence somente àquela classe, tá? Mas as classes do seu mesmo módulo
que sejam filhas ou não, elas elas terão acesso, tá? Caso contrário, não teriam. Se fossem, por exemplo, de um módulo diferente, aí ele está sendo declarado, ele foi declarado como modificador internal, ok? Vejam, eu criei uma outra classe de nome e sobrenome que herda da classe principal, nome, né? Estamos falando de herança, tá ok? Ela herda da classe pai, que é nome, e eu sobrescrevo o método existente com o uso, né, desta instrução override. Quer dizer que eu estou sobrescrevendo o método, estou fazendo um reuso desse método. Tá? Lembra que falamos de orientação a objeto, da questão do mundo real, né, de que tudo é objeto, né, até que se prove o contrário. Né? Uma importância da orientação a objeto é justamente essa, né, entre outras utilidades. Quando você pode criar suas entidades, esses objetos, partindo de uma visão a partir do mundo real, mas utilizar isso em seu software na visão de objetos. Tá? Então, ter uma visão, uma noção do que é do mundo real, mas trazendo para o seu algoritmo em forma de objetos, facilitando o uso e muito provavelmente a manutenção, né? Agilizando o seu trabalho, tornando também mais produtivo, já que eu posso reusar suas propriedades, as propriedades da classe Py, tá? Ou método, como estamos vendo aqui. Tá? Neste caso funciona de boa, normal, já que o método da classe nome, que é a classe Py, neste caso, possui um método internal. Tá? Poderia ser público também, ok? Se eu colocar de repente o private, ele torna-se um método privado, ok? Vejam que ele já reclama, mas não reconhece, né? Neste caso, torna-se privado, somente a classe nome tem acesso a ele, ele pertence à classe nome, então a classe filha, que é sobrenome, não tem direito de mexer neste método, já que ele é privado. Tá? Eu criei uma classe main, né, a classe principal, para que chamasse todos esses detalhes. Tá? Transformando novamente em um método internal. Veja, não acusa erro algum. Tá? Onde estávamos? Ok. Agora nós vamos ver um método init, que é um método inicializador. Ok? Com ele é possível inicializar nossas propriedades e preparar nossa instância para uso. Tá? Protocolos, nós vamos ver já já, mas vamos voltar agora para o init. Vamos lá para o nosso Xcode. Já tínhamos visto, né, agora há pouco, quando falávamos de herança e de modificadores de acesso, o init ele inicializa as coisas, tá? As propriedades. Veja que ele inicializou a propriedade origem e a propriedade influência. Tá? Veja só a sintaxe, parecida com o que já existe quando se fala em linguagem de programação. Ok? Na chamada, no seu arquivo principal, já que eu criei esse arquivo principal que faz essa chamada com os detalhes da classe. Veja, eu crio a instância com as propriedades existentes, tá?
na classe, com seus valores, ok? Ficou claro? Protocolos em Swift. Se trata do mesmo conceito de interfaces, né, ou interfaces do inglês, o mesmo conceito de interfaces do Java ou C Sharp, por exemplo, ou até mesmo PHP, por exemplo. Tá? Podemos ver no nosso Xcode, em nosso playground, vejamos aqui os nossos protocolos. Vejam, eu criei o protocolo, tá, de nome celular com seus métodos, ok? Vejam que se trata do mesmo conceito de interfaces. Ele possui alguns métodos, né, que são os contratos, tá, que o protocolo possui e que eu posso fazer uso dele através das minhas entidades. Quando eu crio uma classe, por exemplo, de nome Android e eu implemento os métodos, eu preciso implementar o protocolo celular. Certo? Obrigatoriamente eu preciso implementar estes métodos. O método alarmar, que deve me retornar uma string, tá? E o método tocar, já que esses métodos são os contratos que o protocolo possui e que a classe que vier a implementá-la, decidir implementar esse protocolo, ela precisa implementar, fazer funcionar esses métodos, ok? Extensões, extension. Uma extensão de quê? Para que serve? Uma extensão adiciona novas funcionalidades a classes, enumerações, estruturas e protocolos existentes. Com o nosso Xcode aberto, podemos ver extension, né, extensões na prática. Vejam, eu criei um exemplo em que eu decido estender, né, o tipo inteiro, ok? E fazer a soma de x. Eu já vou criar uma outra variável aqui, tá? E para mim ele me retorna um erro. Por quê? No caso de extensões, você não pode ter propriedades armazenadas e sim computadas, por isso ele reclama, tá? Então vejam que o x possui característica de uma propriedade computada, ok? Veja a sua sintaxe, tá? Criei a variável do tipo inteiro, abre chaves, return, né? O seu retorno é o retorno de x, ou seja, eu utilizei o self, vezes 20. E aqui abaixo, ó, o valor pode ser um valor qualquer, ponto x, ou seja, 20 vezes 20. Ok? Seu resultado, tá? Tipo cast. Tipo cast em Swift. Uma forma de descobrir a origem do tipo ou checar uma instância. Usa-se os operadores is ou as. Ok? O operador is, ele checa o tipo da instância ou retorna verdadeiro se o que esperamos é verdadeiro. Ok? O operador
as deve indicar o tipo que não está explícito, podendo ser usado de duas formas, utilizado com a interrogação, tá? Ou a exclamação. Vamos ver isso na prática, explicadinho no nosso Xcode. Vejam o casting com o uso do is. Tá? Vejam, eu crio uma variável com o valor 20. Essa variável eu quero saber se ela realmente é do tipo inteiro. Retornar para mim true. Tá? True, verdadeiro. Ok? Se eu colocasse de repente se é string, ele me retorna false. O uso do as, o operador as. Utilizando o operador, o sinal de interrogação, tá? Ele retorna nulo caso você não tenha êxito. Tá? Só para lembrar, né, vocês viram isso nos módulos anteriores, quando falamos de opcionais, né, o uso da interrogação ou exclamação. Vejam um exemplo, né, que ele pergunta se está nulo, logo roda de boa. Roda de boa porque ele possui valor. Tá? Aqui eu perguntei, tá ok? Ele me respondeu com seu valor, tá? Ele retornou 10 para mim, ok? Agora vamos experimentar uma forma diferente, né? Quando eu utilizo com o operador de exclamação, né, eu forço o cast e desempacoto o objeto, tá? Vamos ver aqui na prática. Deixa eu comentar isso aqui. Vejam, ele já me retorna um erro, porque com o uso da exclamação nesse caso aqui, tá? Com a variável nm, eu o forço ele desempacotar, não tem valor algum. Abaixo, né, eu utilizo do operador da interrogação, tá? Ele me retorna um erro, tá? Por quê? Porque ele foi nulo, tá? Não tem valor algum. Se eu de repente fizer isso, aí a história muda. Ele me retorna um valor de 40. Tá? Então, pessoal, para finalizar esse módulo, tá? Antes de mais nada, nós teremos mais dois módulos, se eu não me engano. Tá? Este próximo módulo, ele terá, nós vamos abordar sobre o framework, né? O iOS, para que a gente possa desenvolver o nosso aplicativo. Não sei se eu vou conseguir, se vamos fazer nesse mesmo módulo com o framework, explicando com todos os tópicos, tá? Eu ainda vou preparar e já numa parte 1 com esses tópicos referente ao iOS e a parte 2 já desenvolvendo o nosso aplicativo. Mas nesse momento, só para vocês saberem do livro oficial, aqueles que não sabem ainda, porque é um livro muito interessante. Então, aqui para vocês eu mostro sobre o livro que a Apple liberou, com todos os tópicos aqui e assuntos. E vocês podem tirar todas as dúvidas, aprenderem um pouco mais, tá? É free, é grátis, tá? Vai lá na Apple Store, procura aí pela Apple que você vai encontrar este livro. Muito bom, é o livro oficial, né? Teve aí uma atualização, ok? Veja, justamente preparando aí para o Swift 2.2, tá? Então ele está atualizadíssimo, tá? Super atualizado. Pessoal, agradeço mais uma vez, não esqueçam aí de compartilhar, tá? Este curso que é grátis, que é free aqui pela Web School sobre Swift, tá? Essa linguagem ela é sensacional, muito interessante, produtiva,
Espero que vocês estejam gostando, ok? Dá um like, tá? Dá um joinha aí no vídeo e espalhe essa ideia.